semana passada jogámos às cartas no Fora do Baralho, mas também ao dominó, e ficou prometido para esta semana um outro jogo. Vamos para algo um pouco diferente. Ping-pong fiscal na jogada da semana. O PSD a marcar a rentrée política fica para a segunda parte. Neste arranque, os nossos quatro ases, Susana Peralta, Luísa Aguiar Conraria, Jorge Fernandes e João Marques de Almeida, que não tiram férias, vão também dar um salto à Espanha, onde a rentrée também está a aquecer. Mas primeiro, e porque, como temos por hábito ser justos, começamos com justiça. Susana Peralta, uma carta de ouros que trazes aqui para a justiça portuguesa. Temos 73 arguidos acusados no processo de Tempestade Perfeita, que investiga suspeitas de corrupção em negócios na Defesa Nacional. O ex-diretor da Direção-Geral dos Recursos da Defesa Nacional é um dos acusados, sendo que o, na altura, ministro com esta pasta, João Gomes Cravinho, atual ministro dos Negócios Estrangeiros, acabou por assumir em fevereiro deste ano que assumia o erro por ter acreditado na boa-fé de Alberto Coelho. Agora, acusado este ex-diretor, Cravinho, teria de sair do governo, Susana? Os meus ouros são para... Eu já vou responder à tua pergunta, mas os meus ouros são para a Justiça Portuguesa nesta fase em que o Ministério Público deduziu a acusação. Vamos lá ver onde é que isto vai parar, não é? Já sabes que a Justiça Sim, ainda Portuguesa... a procissão vai no adro. Pois, a procissão vai no adro, isto vai demorar e, de facto, nós temos sempre este problema, sobretudo em crimes económico-financeiros, em crimes de colarinho branco, como é o caso da corrupção, que é o caso do crime compensar, porque como depois não há uma verdadeira, não há celeridade, às vezes parece até que não há intenção de recuperação de ativos, estas pessoas vivem dos benefícios económicos do seu crime, de se apropriarem de recursos que não são deles, e não são os únicos. Enfim, por exemplo, recordemos Ricardo Salgado, de quem o Jorge falou a semana passada, continua na sua vida de luxo entre chalés na Suíça e vilas na Sardenha. Portanto, estas pessoas vivem destes ativos e se nós não os recuperarmos, o crime continua a compensar, porque se eles depois, ao fim de 20 ou 30 anos, finalmente forem condenados a alguma coisa, entretanto tiveram várias décadas de uma vida muito confortável, repito, com dinheiro que não é deles. Mas pronto, neste caso parece que 73 acusados é à medida da teia que parece existir, ou que parecia existir no Ministério da Defesa, com acordos, contratos de consultoria e de assessoria fantasma, que não serviam para nada, com o IDD, que era no fundo uma espécie de braço do Ministério da Defesa, ainda é, mas esperemos que agora haja mais lisura nos processos, que no fundo servia para passar por ali dinheiro que depois servia para contratar pessoas para fazer trabalhos que o Ministério, segundo o próprio Tribunal de Contas, tinha meios para fazer internamente e, portanto, gastando mais dinheiro aos contribuintes. E portanto, de facto, a dimensão da acusação é à medida da gravidade dos factos alegados, dos quais nós fomos ficando a saber pela imprensa, e à medida do nome pomposo que o Ministério Público escolheu para este processo, que é a Tempestade Perfeita. Relativamente ao ministro João Gomes Cravinho, é evidente que cada dia que passa e a cada vez que nós ficamos a saber mais coisas acerca do processo de Tempestade Perfeita e da corrupção na defesa, a sua continuidade política no governo é cada vez mais questionável, porque nós já sabíamos, é que houve vários erros de casting, não é? Houve o erro de casting de Alberto Coelho, que já depois de ter havido desvios milionários nas obras do Hospital da Marinha, foi nomeado para uma empresa na esfera da defesa. Atenção que esses desvios milionários, mesmo que não fossem devidos à corrupção, como agora cada vez mais parece ser o caso, temos cada vez mais... Enfim, certezas nunca temos, mas temos cada vez mais indícios fortes de que seria de corrupção. Mesmo que não fossem de corrupção, eram de um tal nível de incompetência que aquela pessoa nunca podia ter responsabilidades no âmbito do setor público e certamente não na área da defesa. E depois também, enfim, o erro de casting de Marco Capitão Ferreira, que não tendo sido, continua a ser arguido, mas não é acusado neste processo, mas quer dizer, sim, está a ser investigado num processo à parte da Tempestade Perfeita.
Exato, portanto, e continua a haver, pendem sobre ele, enfim, suspeitas de processos pouco lisos, vamos dizer assim. E é evidente que não vai, quer dizer, esta coisa do ministro primeiro tinha defendido a sua dama, depois vem dizer que de facto reconhece o erro. Mas quer dizer, o que é que isso quer dizer, reconhecer o erro? Reconhecer o erro é o que eu faço aqui em casa quando sou desagradável com uma das minhas crianças e depois reparo que não devia ter sido, mas ele é ministro, portanto, reconhecer um erro desta dimensão e num esquema de corrupção que alegadamente no qual o Estado terá sido lesado em vários milhões de euros, e eu não estou a dizer que o ministro é corrupto, longe de mim, estou apenas a dizer que ele tem uma responsabilidade política de ter mantido estas pessoas na esfera do poder, de as ter muitas vezes promovido com alguma falta de capacidade de discernimento para perceber afinal o que estava em causa, e aliás ele próprio já vai reconhecer o erro, mas quer dizer, em política, a este nível de responsabilidade política, quando se reconhece um erro, retiram-se de consequências, e até ver, eu ainda não vi o ministro a retirar consequências. De resto, não ouviste nem há consequências, não há efeitos práticos, nem sequer a voz de João Gomes Cravinho ainda sobre esta matéria, depois desta acusação deduzida agora. 73 arguidos no processo de tempestade perfeita estão acusados. Passamos agora para o João Marcos de Almeida. João, a tua carta é para o outro João hoje, o secretário-geral adjunto do PS, João Torres, que tem feito umas considerações sobre a direita que para ti merecem aqui uma carta de paus. Porquê? Sim, olá Vanessa e olá a todos. Não tem a ver com as críticas que ele fez à proposta fiscal do PSD, que são absolutamente legítimas, é a política. O PSD critica o governo, como principal partido da oposição, e o governo, ou o PS, tem todo o direito de criticar as propostas do PSD. Mas depois, nas suas declarações, João Torres alongou-se e fala da direita como se fosse a grande responsável por problemas na educação, na saúde, por problemas nas políticas públicas em Portugal. Não é? Que os portugueses não se esquecem dos governos da direita que causaram não sei quantos problemas. Eu, cada vez que ouço uma pessoa do PS dizer isto, acho que é um descaramento que é difícil de definir. E eu gosto de lembrar sempre, quer dizer, nos últimos, desde 1995, são 28 anos, que os ouvintes percebam bem, desses 28 anos, o PS esteve 22 anos no poder, no governo, e o PSD teve 6. E dos 6 anos que o PSD esteve no poder, 3 deles, portanto 50% do tempo, foi sob uma tutela externa para emendar uma bancarrota causada por um governo socialista. Portanto, quer dizer, se há problemas sérios em Portugal, é óbvio que o PS tem muito mais culpas do que qualquer outro partido. Quer dizer, não passa pela cabeça de alguém, em qualquer setor, uma pessoa estar, ou uma instituição, ou um grupo, no poder, 22 anos de 28 anos, e continuar a criticar os outros que não estiveram no poder, neste caso o principal partido da oposição, pelos problemas centrais que existem em Portugal. Isto é uma coisa que não, quer dizer, não faz sentido nenhum. Portanto, está na altura de perceber que cada vez que o PS fala dos problemas que existem em Portugal, nas políticas públicas, na saúde, na educação, na segurança social, vários problemas, o PS é o principal responsável por esses problemas. Desde 95 esteve 22 anos no governo. Querem culpar quem? Qualquer dia começam a culpar a Iniciativa Liberal e o Chega pelos problemas que existem em Portugal, que nunca tiveram no governo. São, aliás, os únicos dois partidos que nunca estiveram coligados nem no governo, nem coligados a ninguém no governo, ao contrário do Bloco e do PCP. Aliás, curiosamente, o PCP, nos últimos 28 anos, apoiou durante tantos anos um governo como os anos que o PSD esteve no governo. As pessoas já se esqueceram que houve uma segunda geringonça entre o PS e o PCP entre 2019 e 2021, final de 2021. Susana Peralta, querias dizer alguma coisa? Desculpa, estou aqui. Estava a pensar que só tinhas dizer desistido. que isto não ia desistir. Não, eu concordo completamente com esta ideia de estar sempre a passar as culpas, é aquela, aliás, o Luís até chegou a escrever sobre isso, que era passa ao passos, passa a culpa ao passo, ou uma coisa assim, é completamente absurda, como é óbvio que o PS tem enormes responsabilidades no estado do país em muitos níveis. Mas, quero só chamar a atenção para o seguinte, a responsabilidade
pelo estado do país em diferentes domínios não é diretamente proporcional aos anos em que se está no poder, porque muitas vezes, mesmo que a pessoa tenha um período curto de tomada de decisão, pode tomar decisões que são determinantes a vários níveis. Não estou a dizer que é o caso Mas, em nada. Susana, são 28 anos, não estamos a falar Não, sim. de 6 anos, de 8, são 28, desde 95. Não é tempo para emendar várias das coisas que estão claro, erradas. tens Por razão. amor de Deus. Sim, Tu já agora viste, sim. tu já viste algum responsável do PS assumir culpas? É verdade. O PS errou nestas matérias, somos os principais culpados destes problemas, vamos procurar emendar. Eu nunca ouvi ninguém do PS dizer isso. Bom, Bem, eu também nunca nunca ouvi ouvi do ninguém dizer PSD. isso. Eu nunca ouvi. É verdade, mas o PSD teve 6 anos no poder nos últimos 28. O que é que queres? O PSD teve 6 mas anos não é no da poder nos últimos natureza dos 28. políticos. E por acaso, queres que diga, e tem a ver com outras guerras internas, Rui Rio, que foi secretário-geral do PSD, fartou-se de criticar muitas das políticas tomadas por um governo do seu partido durante Passos Coelho. Claro que foi por outras razões, mas fartou-se de criticar. De um modo que eu nunca ouvi ninguém do PS criticar antigos governos socialistas, digo-te já. É possível que tenhas razão. Pronto, tudo em paz. Continuamos aqui neste molhinho de cartas com este naipe de paus. Sai aqui outra, Jorge Fernandes. Vamos até Espanha. Primeira vitória para Pedro Sánchez. O PSOE conseguiu a presidência do Parlamento. Marca pontos aqui Pedro Sánchez para ser investido a primeiro-ministro, mas com acordos com os independentistas, sem as contrapartidas ainda reveladas publicamente. Pode ser, Jorge, e é por isso que escolhes aqui uma carta de paus, um preço demasiado alto para isto ficar ali naquelas letras pequeninas do contrato? Pois, esse é que é o problema do contrato, é que o contrato existe já, certamente, porque houve negociações intensas e duras entre Sánchez e estes partidos independentistas, mas o contrato não é conhecido de ninguém. Nós não sabemos exatamente o que é que Sánchez terá prometido, quer dizer, para além daquilo que sabemos neste momento é que existirá a possibilidade da utilização das línguas cooficiais, o catalão, o basco e o galego no Parlamento Espanhol, e que o governo espanhol, enfim, já terá iniciado o processo de pedido à União Europeia para que essas línguas sejam reconhecidas como línguas oficiais da União Europeia, o que é ridículo, mas enfim, vamos passar isso à frente. Agora, de resto, não sabemos rigorosamente mais nada sobre quais terão sido as cedências de Sánchez para garantir esta vitória política da nomeação da mesa do Congresso. Oh Jorge, desculpa, só uma coisa, não só é muito rápido, não só é ridículo, como é preciso sublinhar uma coisa. Para o catalão, o galego e o basco serem aceitos como línguas oficiais da União Europeia, é preciso unanimidade, um voto unânime de todos os Estados-membros. Portanto, Sim, é um acordo que não depende de Sánchez, se isso for um elemento central do acordo. Sim, certamente, quer dizer, certamente ele comprometeu-se em fazer o pedido, depois o sucesso do pedido claramente não depende dele, não é? Agora, as cedências neste caso são particularmente importantes, porque nós não estamos a falar de cedências em matéria, por exemplo, de redistribuição, aumento ou diminuição de impostos, ou aumento ou diminuição de benefícios sociais. Estamos a falar de eventuais cedências e eventuais acordos que incluirão questões que vão ao cerne do acordo constitucional espanhol e das regras do jogo. E estes partidos não aceitam a Constituição de 78, a começar logo pela monarquia. Aliás, o líder da esquerda republicana catalã, no juramento que fez ao tomar posse como deputado, disse que estava ali, que o objetivo dele era defender a implantação da República e a Catalunha independente. E para além disso, portanto, para além da questão da monarquia, estes partidos estão todos em desacordo relativamente à composição territorial de Espanha. Portanto, aquilo que significa, antes de mais nada, o que é Espanha, quais são, a que territórios é que se aplicam aquelas regras do jogo. Portanto, isto não são pontos menores, ou são pontos, como tu estavas a dizer, Vanessa, ironicamente, que estarão incluídos nas letras pequeninas de um contrato, não é? E, portanto, se Sánchez está a prometer referendos, que são inconstitucionais, ou amnistias a grupos que têm ligações comprovadas a Putin, à máfia Rússia, portanto, ou que têm mandatos internacionais de captura, seria bom que revelasse isso rapidamente, porque esses contratos e esses acordos a existirem têm que ser revelados e têm que ser públicos, e nós temos que saber, ele está a comprometer o Estado espanhol, porque não é ele, Pedro Sánchez, enquanto indivíduo, que está a fazer aqueles acordos, mas é ele, Pedro Sánchez, enquanto futuro presidente do governo e, nessa medida, representante do Estado espanhol. Portanto, ele está a comprometer o Estado espanhol a fazer coisas que são
absolutamente inconstitucionais e que têm consequências gravíssimas a médio e longo prazo. E, portanto, antes de mais, temos direito a saber o que é que ele está a prometer a estes partidos. Temos de esperar para ver. E de Espanha vamos viajar mais de 6.000 quilómetros, aqui num piscar de olhos, até ao Afeganistão e ao Irão, porque, Luís, trazes aqui umas espadas para as mulheres destes dois países. E vindo de ti, isto é aqui um bocadinho estranho, porque já por mais do que uma vez aqui no Fora do Baralho saíram cartas de copas para estas mulheres. As espadas, eu quando era criança e na minha rua começámos a brincar com as cartas antes de sabermos as regras e portanto éramos nós que inventávamos o nome dos naipes, nós às copas chamámos corações e às espadas chamámos corações pretos. E aqui espadas é nesse sentido, é no sentido de corações de luto. Faz 2 anos que os talibãs retomaram o poder no Afeganistão. Foram feitas naturalmente reportagens esta semana sobre o assunto, sobre a condição das mulheres no Afeganistão e é impossível uma pessoa não sentir um enorme aperto no coração ao ler aqueles testemunhos, quer dizer, ao ler e ouvir. Quer dizer, há raparigas de 20 anos a dizer que antes iam à escola, andavam de bicicleta, andavam pela rua e que agora estão fechadas em casa, não têm nada para fazer. As escolas fecharam para elas, as escolas secundárias fecharam para as meninas e estão em casa sem nada para fazer. Se irem à rua têm de ser completamente tapadas, têm de ser acompanhadas por um homem e há relatos. É isso, prendem verdadeiramente o coração. E no Afeganistão, nós também aqui várias vezes, no Afeganistão não, agora mudando para o Irão, várias vezes demos aqui copas às mulheres e aos homens que as apoiavam, que estavam a rebelar no Irão, contra a polícia de costumes. Também em setembro vai fazer um ano que aquela rapariga, que aquela jovem que foi morta, apareceu morta depois de ter sido detida pela polícia de costumes. Isso, obrigado. Quer dizer, e depois no início deste ano ter havido notícias de que se ia acabar com a polícia de costumes, agora há relatos de que ela voltou, não é? Portanto, aquelas famosas carrinhas brancas que pegavam em mulheres que tinham, sei lá, o véu islâmico mal posto e que eram enfiadas dentro das carrinhas, que isso voltou. Olha, de facto espadas, um coração muito de luto para isto, e é uma pena sabermos que o mundo muitas vezes evolui ao contrário do que deve evoluir. Sim. Falta-nos aqui ainda olhar para uma carta de copas do João Marcos de Almeida, mas vamos guardar isso para o início da segunda parte, ainda antes da jogada da semana. Até já. As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta. Este é o Encantador de Ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. Eles estavam em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é? Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tigerman. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. No intervalo deu para fazer 7.000 quilómetros de regresso à Europa, a Portugal, ainda antes da jogada da semana que promete o tal ping-pong fiscal. O João Marcos de Almeida tem aqui uma carta de copas para Madonna, que escolheu, João, o nosso país para comemorar os 65 anos que fez esta semana. Exatamente. Copas para Madonna, sobretudo pelos 65 anos. Se tivesse celebrado noutro sítio também daria as copas para Madonna. Eu devo dizer, eu gostava de Madonna, gostava imenso do lado provocador dela. Acho que era gostava de músicas dela, mas acho que sobretudo ao vivo, e tenho imensa pena nunca a ter visto ao vivo. Parece que ela veio a Portugal, não sei se vou conseguir ver. Mas acho que era uma verdadeira, usando o termo inglês, entertainer. Era fantástica ao vivo.
e gostava de lhe dar copas porque e eu gostava sobretudo do lado provocador dela. Acho que é bom haver essas provocações. Eu quando tinha 20 e tal anos era talvez menos conservador do que sou agora, mais anárquica, apreciava muito mais a provocação e gostava imenso de Madonna. E pegando no que o Luís disse sobre as mulheres do Afeganistão e do Irão, é pena não haver as mulheres do Afeganistão e do Irão não poderem ter a liberdade de ver espetáculos como os de Madonna ou de comportarem-se como Madonna. E, portanto, quero deixar aqui as minhas copas para Madonna e vou tentar ver um dos concertos que ela vem dar a Portugal. Ficam essas copas e esse elogio. Tivemos quase uma mão cheia de adjetivos daqueles, neste caso, bem cortantes, nada elogiosos. Aqui, cortantes como as nossas espadas de fora do baralho. Esses adjetivos que o PS dirigiu ao PSD depois das propostas apresentadas por Luís Montenegro para baixar os impostos. Ora, os adjetivos foram logro, mentira, incoerência, enganador, tudo aqui à volta disto, e a nossa jogada da semana vai andar aqui por este ping-pong de acusações entre os dois maiores partidos sobre quem anda a reboque de quem. A jogada da semana, pois claro, fica aqui mais animada com a rentrée política ao rubro em Portugal. Indo primeiro à substância das propostas, Susana Peralta, posso começar aqui por ti. As contas que o PSD faz parecem-te razoáveis ou Luís Montenegro estará aqui a esquecer-se da despesa? O PSD tem na página 27 do seu documento, explica exatamente como é que vai fazer. Portanto, o que eles dizem é, a opção do PSD é alocar o excesso de receita fiscal cobrada pelo Estado, eu já lá vou ao excesso de receita fiscal, estimado entre 2,15 e 2,5 mil milhões de euros em duas partes, metade para devolver em IRS e outra metade para dedicar à redução extraordinária da dívida pública. Portanto, aí é a parte do documento em que eles são honestos. Depois há toda uma parte do documento em que eles, não vou dizer que são desonestos, mas em que há uma linguagem inaceitável num partido importante para a nossa democracia, no principal partido da oposição e num partido que também tem na sua história um cuidado com as contas públicas e que, aliás, foi o partido que aplicou o exigente programa de assistência económico-financeira de vulgo Troika, que é uma linguagem a dizer esta ideia do excesso de receita pública. Há uma frase há várias frases, mas há uma que eu até cito no meu artigo do Público: a ablação, dos recursos dos contribuintes pelo Estado num valor que ultrapassa as suas próprias necessidades. Mas como assim? O Fernando Medina não tem lá no Ministério, no Terreiro do Paço, uma gaveta onde tem lá as notas de euros que retira para além das necessidades do Estado aos contribuintes portugueses. Isso está a ser usado para uma trajetória de convergência da dívida pública que tem sido todos os anos, enfim, nos anos mais recentes, tem havido as tais surpresas positivas no déficit. Portanto, vêm também daqui, não vêm só daqui, também vêm da política de cativações e da maneira irresponsável como o Governo gera despesa pública. Irresponsável no sentido contrário, no sentido de não deixar os ministérios executarem o seu orçamento, que acaba por gerar várias ineficiências que seriam tema para outro programa. Mas, portanto, isto é usado para abater na dívida pública. O Medina não tem um colchão onde guarda notas para não fazer nada. E, de facto, a mensagem do PSD, desta história da receita em excesso, que ultrapassa as próprias necessidades do Estado, é um pouco irresponsável, mas eles depois têm esta parte aqui no texto, muito mais sóbria, onde dizem claramente, a nossa opção é pegar nestas surpresas positivas que tem havido na receita de IRS e que se estima que vai haver em 2023 e dar metade aos contribuintes e a outra metade fazer aquilo que o PS tem estado a fazer, que é o governo do PS, que é, de facto, abater a dívida pública. É uma opção política, eu não acho nada, eu não chamarei isto um logro, é uma opção política que deve ser assumida enquanto tal, que era bom que tivesse sido assumida com mais transparência, digamos, no próprio discurso, em vez de dar esta ideia da receita extra, que eu acho sempre um bocado, quer dizer, não percebo muito bem o que é que isso quer dizer, num país que tem ainda um rácio de dívida pública superior a 100%, e num cenário, 100% do PIB, e num cenário de aumento das taxas de juro que nos obriga a alguma contenção, portanto, e a alguma precaução, de facto, no reembolso desta dívida pública,
Agora, também me parece o seguinte, e vou já terminar, este 1,2 mil milhões de euros que o PSD pretenderia, eu estou a usar o condicional porque isto não vai acontecer, porque obviamente o PS não vai votar a favor, pretenderia devolver às famílias, é pouco mais de 1% da despesa das administrações públicas, portanto, não me parece que seja uma espécie de passo completamente irresponsável do ponto de vista da gestão cuidadosa das finanças públicas. É uma opção política e desde que seja assumida enquanto tal, eu não tenho nada contra ela. Luís, o Governo garante que já usou o excedente de que fala o PSD, que devolveu esse dinheiro em apoios aos cidadãos. Paulo Rangel, aqui no Direto ao Assunto, esta quinta-feira, disse que se o excedente tivesse sido usado, obrigaria a um orçamento retificativo. É mesmo assim? Não, isso já vimos que o PS, desde que foi para o Governo, tomou a decisão de não fazer orçamentos retificativos, mesmo quando era óbvio que os devia ter feito. Isso é uma decisão, acaba por ser uma decisão política e não foge muito a isso. Deixa-me, eu estranhamente, acho que a Susana está a ser mais simpática do que aquilo que eu serei em relação a estas propostas do PSD. Em primeiro lugar, acho que há aqui um aspecto que é importante. Aliás, isto aplica-se não só a isto, mas também a muitas outras coisas. Quando se fala dos aumentos das receitas e dos lucros e do que quer que seja, nós estamos a falar, num contexto inflacionista, temos de distinguir o que são aumentos nominais do que são aumentos reais. Por se a inflação foi em 2023, a inflação média deve ser para aí de 7, 8%, quer dizer que se as receitas fiscais aumentarem, imaginem, 10%, quer dizer, o aumento real das receitas é apenas 2 ou 3%, ok? Há uma parte que é simplesmente a manutenção do valor real, porque com a inflação aumenta tudo, incluindo as receitas fiscais, e para manter o valor real das receitas fiscais constante, elas têm de aumentar de acordo com a inflação. Portanto, há aqui uma parte deste excedente ou deste excesso de receitas que não é excesso nenhum, é simplesmente a inflação aplica-se. Quer dizer, os preços aumentam, naturalmente o IVA também aumenta porque o IVA é uma percentagem dos preços, os salários aumentam porque acompanham a inflação e depois os impostos como são sobre os salários também acompanham, os lucros aumentam porque as empresas vendem mais caro e portanto depois o IRC também acompanha. Portanto, há aqui um aumento que não é verdadeiramente um aumento extraordinário, não é nenhuma surpresa positiva, é simplesmente acompanhar a inflação. E claro que no momento de transição isto permite obter excedentes mais elevados e o Governo está a fazer, e bem, penso eu, para está a utilizá-los para reduzir a dívida pública, mas como eu estava a dizer, permite ter aqui no efeito de transição excedentes mais elevados porque os aumentos salariais da função pública ainda não aconteceram. Neste momento os funcionários públicos serão a classe de portugueses, digamos assim, que mais prejudicada com a inflação. Mas vão ter de acontecer, como é evidente, o Governo não vai conseguir fugir a isso para sempre e as receitas fiscais terão de ser aplicadas nisso. Não podem ficar para sempre perdidas. E, portanto, custa muito ver um documento de 20 e tal páginas, onde se propõe supostamente uma grande reforma fiscal e pretende-se devolver aos portugueses aquilo que lhes é tirado e por aí fora, e eu não vejo ali nenhuma referência à despesa pública. Nenhuma. Aliás, há duas referências. Eu estou a dizer nenhuma e estou a mentir. Uma para dizer que em 2015 o PS tornou os cortes da despesa temporários, que eram temporários, tornou-os em permanentes. Ok? Portanto, essa é uma referência que é feita à despesa pública. E outra, que é relativamente a 2023, a dizer que não é necessário cortar a despesa pública. Portanto, estamos aqui a falar no reino do País das Maravilhas, não é? Portanto, nós podemos cortar as receitas do Estado à vontade, que não é necessário cortar a despesa pública. Aliás, lendo o documento, fica a ideia que só o PS é que se preocupa com o controle da despesa, porque, de facto, é a única referência que é feita é ao facto de o PS ter tornado cortes de despesa, ter tornado cortes temporários em permanentes. Portanto, parece que o PS é o único partido que se preocupa com isto. Portanto, eu percebo que estamos em campanha eleitoral. Mais uma coisa. A Susana está a dizer que é só 1% e, portanto, isto não pode ser considerado uma coisa irresponsável. E eu até tenderia a concordar com ela se isto não fosse aplicado a 2022. A 2022, o corte de 1,2 mil milhões de euros é já para 2022. Ou seja, nós estamos em agosto, isto entrar em vigor será para aí em outubro. 22, 23, estás a falar de 23. Desculpa, 23, sim, para o atual ano. Nós estamos em agosto, se isto fosse aprovado em setembro, se calhar, na melhor das hipóteses, entraria em outubro. Nós estaríamos em outubro a decidir baixar o IRS do ano de 2023.
Quer dizer, isto não tem efeitos económicos nenhuns, porque as decisões todas que os agentes económicos já tomaram até setembro já foram tomadas independentemente desta descida, porque nem sequer sabiam que ia acontecer. Portanto, a ideia de que esta descida de impostos também ia promover a produtividade, quer dizer, no caso, quando se aplica a 2023, ao corrente ano, é simplesmente uma fantasia, Pronto, é dar dinheiro. Simplesmente, vamos lá ver, o PS durante este ano já deu dinheiro, devolveu dinheiro, usando aqui os termos deste documento, a várias pessoas. Né? Há aquelas pessoas mais pobres, a quem tinha aquelas eletricidade social e vários apoios que foram dados, aqueles cabazes de alimentação e por aí fora. Aqui o PSD está a propor mais ou menos o mesmo já para este ano e é bom lembrar que isto corresponde aos 50% mais ricos do país, porque metade da população em Portugal não paga IRS porque não ganha o suficiente para pagar IRS. Portanto, as descidas de IRS não se aplicam a essas pessoas. Sim, portanto, isto não vai ter um efeito para toda a gente. Susana Peralta, rapidamente. Pois é, essa história da classe média é um logro completo. Portanto, as pessoas que são mais beneficiadas com estas propostas do PSD são as pessoas que deixam para trás de si 70% da população. Portanto, são as pessoas que estão entre o percentil 70 e o percentil 95 do rendimento. Portanto, não são de toda a classe média, eu não sei o que é que esta gente... A classe média tem uma grande vantagem, é como ninguém sabe o que ela é, qualquer política que se anuncie é sempre dirigida às classes médias, porque a classe média é o que cada um quiser. Não, eu queria só acrescentar, acho que eu concordo bastante com o que o Luís disse, que achei mais simpática do que ele efetivamente, mas há uma parte em que, de facto, há várias partes do documento em que o PSD finge que isto é um almoço grátis. Ora, almoços grátis, como é bem sabido, não há. E ele diz mesmo que dizem mesmo que isto é integralmente compensado pelo tal excesso de receita e dizem, portanto, dispensando reduções de despesa pública, nem implicando diminuição dos recursos atualmente afetos às funções sociais do Estado. Mas como é evidente que se nós diminuímos o ritmo ao qual reembolsamos a dívida, mais tarde ou mais cedo isso vai nos cair em cima. Portanto, isto simplesmente não é verdade. De facto, é uma linguagem muitíssimo irresponsável que eu sinceramente não esperava da parte do PSD nesta altura do campeonato. Vamos olhar agora para a questão mais política, para a interpretação mais política desta apresentação do PSD. João Marcos de Almeida, o partido de Luís Montenegro está a ser populista e a piscar aqui o olho às europeias com estes anúncios. De resto, Luís Aguiar Conreia já falava aqui também em campanha eleitoral, ou está de facto a lançar um debate sério, apesar de saber, lá está, que a maioria absoluta do PS deve chumbar as propostas? Quer dizer, os partidos fazem política. Estão-se a aproximar das eleições, é óbvio que está a fazer política, mas todos os partidos fazem política. Quer dizer, a Susana está indignada com a linguagem, está bem, mas só se indigna com a linguagem do PSD, não se indigna com a linguagem de outros. Pá, não é nada verdade. Não é? Susana, que linguagem, por amor de Deus. Eu li o documento, também não tem assim uma linguagem tão negativa como dás a entender. Claro que há política do PSD, mas tem mérito, pôs toda a gente a discutir uma proposta do PSD, finalmente as pessoas lembram-se que o PSD existe, que é o principal partido da oposição, até nós, no Fora do Braga, estamos a fazer um programa dedicado a propostas do PSD, que eu não me lembro qual é que tinha sido o último, portanto só isso já é bom. Claro que é fazer política, eles estão a fazer política, acho que e estão a pegar num tema que é importante, a questão fiscal, há críticas, não há críticas, mas estão a pegar num tema. Agora, eu também gostava de falar um bocado da substância do documento, porque parece-me que há um modo... Eu tenho uma coisa positiva para dizer e outras não tão positivas, que eu gostava que o PS ainda fosse mais longe. A positiva, houve uma coisa que eu acho que é positivo, que é aquele IRS de 15% para os jovens até aos 35 anos. Aliás, só em Portugal é que se chama jovens até aos 35 anos, quer dizer, eu acho que uma pessoa a partir dos 28, 29 é mais do que adulto, não é nenhum jovem. Mas isto simultaneamente aconteceu quando nós vimos, pelo menos o Expresso 2 diz isso, que 50% das pessoas com menos de 34 anos continuam a viver em casa dos pais, que é uma coisa verdadeiramente assustadora. Quer dizer, nós temos vários adultos que continuam em casa dos pais que não têm dinheiro para sair de casa. Portanto, eu acho que esta proposta de 15% de IRS para jovens pode ser uma proposta positiva, porque é preciso ajudar os jovens em Portugal a começarem a terem melhores condições no início da sua vida. Agora, eu acho que aqui a grande questão que há em Portugal é que nós queremos políticas sociais ao nível dos países mais ricos da Europa, mas não produzimos a riqueza suficiente para pagar. Essa é que é a verdadeira questão. Os portugueses, e muito legitimamente, querem políticas sociais de qualidade
como na Suécia, na Holanda, na Dinamarca, na Alemanha. Mas nós não produzimos a riqueza que esses países produzem para as pagar. E essa é que é a questão central. Como é que vamos produzir riqueza nos próximos anos, nas próximas décadas, para poder pagar as nossas políticas sociais? E não é com descidas de IRS que se vai produzir muita riqueza. O PSD tem uma referência neste documento ao IRC. Eu gostaria muito de ver, porque as empresas é que criam riqueza. E eu acho que a questão fiscal para as empresas também é muito importante. E o que é fundamental discutir em Portugal são duas coisas. Primeiro, como é que se cria mais riqueza, que é o principal problema do nosso país, não está a criar riqueza suficiente para a despesa pública, para o que gasta em políticas sociais. E segundo, como é que se consegue controlar a despesa pública. Porque nós não podemos ficar reféns, e aqui eu também faço uma meia-culpa, porque eu defendi o governo de Passos Coelho e acho que ter contas equilibradas é muito importante. Mas a verdade é que todos nós temos que discutir, quer dizer, o país não pode ficar refém do controle da despesa pública, da diminuição da dívida pública, e as consequências serem cargas fiscais elevadas e falta de investimento público. Nós não podemos continuar a viver assim. Portugal não vai poder continuar a viver durante muitos anos assim. Portanto, é preciso que haja uma discussão séria entre os principais partidos e entre as pessoas da sociedade civil sobre estas questões. Porque é isso. Mas eu volto ao meu ponto principal. Eu quero ver as propostas do PSD que diz no documento que vão fazer sobre o IRC e, sobretudo, sobre como ajudar as empresas a criar mais riqueza. Eu acho que um dos dados mais importantes que há hoje em dia em Portugal é o aumento das exportações das empresas portuguesas. Claro que parte desse aumento das exportações tem a ver com o turismo, que eu acho, mas é importante. Mas é muito importante que empresas industriais e empresas agrícolas continuem a exportar cada vez mais. E é isso que nós precisamos em Portugal. A questão central para Portugal é a seguinte: como criar mais riqueza? E a criação de riqueza não depende da diminuição do IRS. Porque a diminuição do IRS é uma questão de mais justiça social. Vai ajudar as pessoas a pagar menos impostos, mas esse dinheiro que eles vão poupar nos impostos vai sobretudo para o consumo. Não duvido que vá para poupanças. Portanto, a questão do investimento e a questão do enriquecimento de Portugal, para mim, são as questões centrais. Eu queria só assinalar que, a dia 18 de agosto de 2023, no Fora do Baralho, ouviram pela primeira vez João Marcos de Almeida a afirmar que há vida para além do déficit. E eu também queria assinalar que pela primeira vez ouviram Susana Peralta e o Luís Conraria apoiarem as políticas do governo de Passos Coelho. Isto aqui está tudo trocado. Vamos ouvir... Não, mas não aceito isso. Acho que o Coelho fez um trabalho, o que tinha a fazer nos anos da Troika, na parte do ponto de vista económico ou financeiro. Pronto. E já escrevi-o várias vezes. Sim, eu enfio melhor essa carapuça, claramente. Pronto. Ótimo, Susana. Desculpa, Luís, e reforço que a Susana, no dia que 18 de agosto de 2023, defendeu as políticas económicas do governo de Passos Coelho. Pronto. Cá está tudo bem explicadinho. Jorge Fernandes, ainda te queremos ouvir a ti também, não tens muito tempo, mas Montenegro soube marcar aqui a rentrée política, só que o parceiro potencial, a Iniciativa Liberal, não gostou do que ouviu, fala em propostas frouxas. O que está a acontecer é mais uma competição à direita, como quer fazer parecer o PS, ou o líder do PSD está mesmo a afirmar-se como alternativa ao Partido Socialista? Não, acho que neste caso o PS tem razão. Vejam lá, este dia 18 de agosto é realmente diabólico. Vai ficar para a história do Fora do Baralho. Não, acho que neste caso o PS tem razão, porque o problema disto é que a questão dos impostos, tal como Montenegro está a colocar, foi politizada pela Iniciativa Liberal. Foi a Iniciativa Liberal que trouxe este tema, tal como nós estamos aqui a discutir, para cima da mesa e fez disso um tópico político central. E, aliás, de resto, a maneira como a Iniciativa Liberal e Montenegro falam desta matéria dos impostos, em primeiro lugar, é esta, quer dizer, eu concordo absolutamente com aquilo que a Susana está a dizer, é um desconhecimento total do que é Portugal, ou enfim, isto é um tópico de nicho e que eleitoralmente nunca poderá crescer para além de um certo nicho, porque de facto existe um grupo de pessoas, da qual aqui o Fora do Baralho faz parte, certamente, que gostaria de ver o seu IRS desagravado, porque somos considerados ricos em Portugal, não sendo ricos, mas somos um nicho, e esse nicho, eleitoralmente, quer dizer, é uma questão de matemática, não tem muito por onde crescer, a dada altura acaba. Agora, esse nicho sempre foi a Iniciativa Liberal,
a Iniciativa Liberal e o próprio PSD nesta matéria, isto demonstra, e agora ainda aquilo que o João disse, isto demonstra a incapacidade que estes dois partidos têm de pensar Portugal e de pensar o modo como Portugal pode crescer economicamente, porque esta ideia de que a solução para aumentar o rendimento das pessoas passa simplesmente por diminuir o IRS, é verdade, eu até concordo que há gente altamente taxada em Portugal e muito mais daquilo que deveria. No entanto, não é por aí que as coisas deveriam acontecer. O que deveria acontecer, até para conseguir manter as funções sociais do Estado a funcionar e aquilo que são as legítimas aspirações de muitos portugueses para termos um Estado social de acordo, digamos, com os padrões europeus, deveria ser o aumento digamos, do denominador do PIB e, portanto, o crescimento económico a sério, que aí depois seria possível, então, continuar a redistribuição e eventualmente, até fazer um abaixamento de impostos, trazendo um maior número de pessoas para o pagamento de impostos. E o problema aqui do PSD, na minha opinião, é que está a falar para a sua direita, que não tem qualquer sentido, porque esse nicho de eleitores já está capturado pela Iniciativa Liberal e a Iniciativa Liberal será um parceiro de coligação, digamos, fácil e óbvio. O PSD tem que se virar para o centro e aqui eu sei que o João discorda, mas eu acho que o Rui Rio nesta matéria tinha alguma razão. O PSD, se quer lutar com o PS pelo centro, digamos assim, quer dizer, isto não é o tipo de tópico, eu percebo que é mediaticamente sexy, até porque as pessoas que defendem este tipo de tópicos têm uma capacidade mediática muito superior àquilo que representam numericamente em Portugal, mas o PSD tem que falar de políticas sociais, de reformas de justiça, o que é que o Montenegro pensa sobre a educação, o que é que o Montenegro pensa sobre a saúde. Isto sim poderão ser propostas que realmente colocam o PSD em competição direta com o PS. Vamos ver o que é que a Rentrée traz, Jorge Fernandes. Estamos mesmo no limite do nosso tempo. Para quem nos ouve no Spotify, uma pergunta: IRS, PS, o PS deveria aprovar as medidas do PSD, sim ou não? Eu sou a Vanessa Cruz, Joker e 4 Ases, de volta aqui na próxima sexta-feira ao meio-dia para mais um Fora do Baralho. Até lá.